sou o Luís Caldeira, tenho 38 anos, sou DevOps no SAP, trabalho com Kubernetes, montamos linhas de CI/CD, mas a parte mais interessante é a parte de automação. Eu sou meio que ativista teclado, mas ativista também, de mobilidade ativa, neste caso, mobilidade urbana, andar a pé, andar a transportes públicos. Devia ser a versão da cidade dos 15 minutos, ou seja, devia ser a maneira como as pessoas se iam deslocar numa cidade. Os carros ocupam espaço, ocupam tempo, geram muito trânsito e geram também poluição. Eu, quando comecei a andar de bicicleta, achei que era o mais eficaz, mais eficiente para ir do ponto A ao ponto B com o menor custo possível. E no início não sabia mesmo como estar. O que eu fiz foi juntar-me a uma mailing list. Nessa mailing list, toda a gente falava um pouco a mesma língua, tentar perceber qual era a melhor maneira de se posicionar na estrada. Comecei a gostar de andar cada vez mais de bicicleta. Aliás, até fiz dela o meu transporte principal, basicamente. Isto começou comigo a ver vídeos de YouTube. De repente estava a ver vídeos de YouTube de malta a fazer bikepacking e comecei a pensar, quer fazer isto? Isto, meus amigos, é o Guadiana. Comecei a viagem em Lisboa, em Benfica, e depois cheguei ao Montijo e perdi o barco das 2h30. Então, o que aconteceu? Comecei só por lá às 4 da tarde. E vou-te dizer que até entrar na Nacional foi muito duro, porque estava a levar com razias. Não tenho noção. A partir daí, quando eu me peguei na Nacional, foi espetacular. Foi sempre a andar. Jantei em Vendas Novas. Quando saí do jantar, estava à noite. E eu, ok, vamos continuar. De repente, o GPS manda-me para um sítio completamente escuro. Gravilha. E eu, ligar as luzes no máximo e tal. De repente, estou a andar. Fura-me o pneu. Fui a encher o pneu e a bomba automática falhou. Ok, ainda tenho uma bomba manual, posso usar a bomba manual. Enchi-o assim o pneu mais ou menos e comecei a pedalar. Entretanto, fui para o parque de campismo que eu queria. Foi muito giro porque a Quan deu-me uma t-shirt a dizer Quan, e depois o meu nome, deu bué da jeito. Eu fui tomar banho, lavei a t-shirt, não sei o quê, pus a secar, pus a toalha a secar e montei a minha tenda. Pus as coisas a carregar e parti. Comecei a viagem de Montemor para Mourão. E o que é que aconteceu? Esqueci-me da t-shirt da Quan e da toalha. Estive a viajar o Alentejo todo. O Alentejo foi espetacular, foi sempre a andar, sempre a rolar, não houve grandes incidentes. Isto, meus amigos, é o Guadiana. Vamos pegá-lo mais perto. Está ali uma estátua, uma pedra ali ao fundo, parece a Pequena Sereia. É isto, mas não se consegue perceber bem. Cheguei a Mourão, procurei seguir para ficar, não podia acampar porque é ilegal. Entretanto, cheguei a Mourão, depois no dia seguinte fui direto para Olivença. E o que é que aconteceu? Eu enganei-me no desporto que pus na aplicação que estava a usar. Estava a marcar como bike touring. No entanto, esse erro foi um erro feliz. Em vez de ter seguido somente pela estrada, mesmo ao pé de Mourão, pediu-me para virar por uma estrada de gravilha. E isso foi das cenas mais interessantes que tive. Andar pelo meio do campo, gravilha, sem nada, sem ninguém, só vacas. Aquilo era tudo, basicamente tudo com o bikepacking que eu tinha visto nos vídeos aparecia. E foi tipo um sonho essa parte. Essa parte foi espetacular. Continuei e no caminho parei numa praia chamada Praia de Cheles. Praia completamente deserta e comi lá naquela praia. Estive a ver as pessoas, não sei o quê, porque entretanto chegaram uns jovens, estiveram lá a curtir na praia, a tentarem mandar-se uns aos outros à água, foi também interessante. Eu estava na minha, só estava a querer comer, estava cansado nessa altura, o almoço, e foi a parte do calor. Portanto, estava um calor desgraçado para andar de bicicleta. Andava de t-shirt, sem problema nenhum, mas estava mesmo calor. O meu objetivo nesse dia já era outro, que era Badajoz. Mas tinha de passar por Olivença. A partir de Espanha, sempre verde pela frente. Foi muito massacrante. O vento estava sempre lá. Cheguei a Olivença, estive a visitar lá o castelo, estive a visitar a Olivença, foi muito interessante. Entretanto, o meu plano era ver se conseguia chegar a Mérida nesse dia, mas olhei para todo o tempo que tinha e pensei, não vou conseguir chegar, vou para Badajoz e fico lá. Dormi em Badajoz, comi lá, comida espanhola, soube muito bem porque foi uma tasca. Passei a noite e quando acordei, peguei e foi para o objetivo que eu queria, que era Mérida.
Saí de Badajoz e foi a etapa mais difícil, porque o vento estava mesmo de frente. Chegando a Mérida, epá, fiquei mesmo espantado. É uma cidade romana. No início não parece ter nada de romano, mas assim que entras na cidade, mesmo lá para dentro, e o GPS manda-me para uma ponte. E a ponte é romana. Eu, entretanto, fui para o campismo, desmontei as coisas de lá e voltei para a cidade para ir jantar. E fui para um restaurante de toureiros. Foi mesmo de toureiros. Tu entravas, tinhas toda aquela cultura de toureiro, e eu pensei, bem, aqui vão-me servir bem, porque carne, e pedi umas quantas tapas e realmente, epá, era comida boa. Saí para ir dormir, fui dormir para o acampamento, pronto, e no dia seguinte estive a visitar tudo o que pude a nível de monumentos romanos, porque era todo o core da cidade. Estive a visitar o templo de Diana, o circo, pronto, e no dia seguinte vim para Portugal de comboio. Acho que aí já é tranquilo. Eu estou a pensar que a próxima viagem é em setembro. Quero manter segredo porque ainda não pensei bem. Tenho aqui uns sítios em mente, mas não está totalmente confirmado, sim. Ainda falta um bocadinho de reflexão.